E o Canaã não sabe onde estão os óculos. Aumenta, por enquanto, só um pouquinho. Cuidado que se eu fosse o Ali Salomão, aconteceria uma coisa que na USP uma vez me convidaram, o Ali ia falar para um auditório, eu nunca tinha ido à USP e tal, e aí me convidaram para apresentar o Ali. Eu falei, esses caras não conhecem o Ali, o Ali não precisa ser apresentado. E aí, quando a gente chegou no lugar, eu me distraí um pouco, entrei primeiro, passei por um lugar antes de chegar, e ele entrou no auditório. Quando eu cheguei, o auditório estava eletrizado, ele falava loucuras e tal, e ele falou, agora com vocês, José Miguel. Daqui a pouco apresentarei o Canaã Ferraz, só para a gente lembrar de Ali Salomão, que aliás tem o poema várias vezes citado nesse livro, onde ele diz, né, a poesia de Carlos Drummond de Andrade é pico de Itabira que mineradora não corrói. Parece que o Canaã precisa mesmo dos óculos. Precisa. Com vocês, eu, Canaã Ferraz. Estava aqui. Eu não tinha esquecido os olhos. Alô. Ok. Confidência do Itabirá. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira. De suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Nós conversaremos hoje não com o músico, nem com o compositor, nem com o cantor, mas com o ensaísta. Sem fazer uma apresentação bibliográfica, apenas deixo consignado, José Miguel Wisnik escreveu textos clássicos da ensaística brasileira, como o formidável Machado Machixe ou o livro-ensaio O Som e o Sentido. Mas também é preciso observar que Zé Miguel, é assim que eu trataria a partir de agora, Zé Miguel criou uma modalidade ensaística que reúne o músico, o cantor, o compositor, o leitor, o ensaísta, a aula show. Como se reunisse em si o melhor, ou, para usar uma imagem do Ali Salomão, o mel do melhor, do destino cultural brasileiro. Zé Miguel faz indiscernível a palavra que pensa e a palavra que canta. Assobiar e chupar cana ao mesmo tempo é o que propõe o célebre desafio popular. É uma tarefa bem mais fácil do que aquela realizada por Wisnik. Pensar e cantar ao mesmo tempo. Assim, já não sei distinguir seus ensaios shows, levados em palco, de seus ensaios que cantam, ou dos seus ensaios que cantam sobre o papel. Mas todos encerram pensamentos originais e límpidos. No mais completo e belo sentido da palavra, são aulas. Neles estão patentes a sensibilidade luminosa, a complexidade ofertada sob a luz de uma escrita que se quer, de fato, partilhada. Assim,
aprendemos com prazer as mais difíceis lições sobre Clarice Lispector, José Celso Martinez Correia, Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, Machado de Assis ou Caetano Veloso. Esses nomes assim enfileirados, e eu poderia acrescentar outros, me lembram um seriado que eu assistia quando era garoto, na televisão. Ele se chamava Terra de Gigantes. Zé Miguel se move nela, na Terra dos Gigantes, e nos leva com ele numa terra povoada por artistas enormes. Sabe abrir caminhos certos para ver a medida, porque são, afinal, criadores de estatura colossal, a desmedida de suas obras. E o ensaísta, a cada frase, a cada pensamento pensado à nossa vista, cresce, projeta-se, e ele então se afirma com sabedoria discreta, tão extraordinário quanto aquele sobre quem pensa. E se percebemos isso, é porque crescemos com ele. É porque agora a nossa vista pode também alcançar o que é grande. Gostaria, assim, que encarássemos o lançamento de Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, como um ponto excelente a que chega o longo trabalho desse ensaísta e, sempre, professor. Seus ensaios, aulas e canções são pérolas que vieram aos poucos e formam já, a essa altura, um colar extenso, luminoso, que cabe perfeitamente em nosso colo. Lembro bem de Zé Miguel me contar que estava trabalhando no livro de ensaios sobre autores brasileiros, entre eles Carlos Drummond de Andrade. Em comum, a repercussão de suas obras em problemas brasileiros contemporâneos. No estudo sobre Drummond, a questão da mineração viria a primeiro plano. Zé Miguel contou-me, então, que a questão da mineração era uma espécie de motor. Ele contou, então, da sua primeira ida a Itabira, em julho de 2014, e do impacto que lhe causara a visão da montanha, ou da antimontanha, do magnífico fosso cavado pela mineração, para logo afirmar com excitação que a visão do pesadelo seria o motor do seu ensaio, a sua máquina. A catástrofe colossal de Mariana e do Rio Doce ainda não havia ocorrido. Em 2016, eu o convidei para, no dia D, 31 de outubro, comemoração de aniversário de Carlos Drummond de Andrade, a dar uma conferência a partir do seu ensaio na sede carioca do IMS, Instituto Moreira Salles. A tragédia de Mariana acontecera praticamente um ano antes, em 5 de novembro. Àquela altura, o estudo drummondiano ganhara vulto e, acrescento, urgência. Mais que isso, se não me engano, tinha já mostrado que seria apenas ele um livro. A belíssima conferência chamou-se A Máquina do Mundo, referência direta ao poema que já então Zé Miguel vislumbrava como uma espécie de resumo de um veio fundamental da trajetória drummondiana, percorrida de ponta a ponta por um fio que, curiosamente, liga o mais íntimo, o mais confessional, à história da mineração no Brasil. Na aula, Zé Miguel mostrou quanto a trajetória de Drummond, desde a Rosa do Povo, correra em paralelo e em surdina com a exploração destruidora do Pico do Cauê, elemento central da paisagem natal do poeta. Lembro-me do meu maravilhamento de aprendiz ao reconhecer que, entre a primeira compra da mina pelos ingleses, assinalada já no primeiro livro, alguma poesia, de 1930, e a montanha pulverizada do livro Menino Antigo, ou Boitempo II, de 73, o célebre A Máquina do Mundo punha-se como pedra no meio do caminho, como núcleo secreto de uma longa, tão longa quanto dramática história, não só para o poeta. A Maquinação do Mundo, o livro é um enredo complexo. A maquinação ensaística de Zé Miguel é uma trama de muitas idas e vindas. Em linhas gerais, acompanhando suas partes, vejamos.
Começa pela presença de Itabira nos poemas e textos memorialísticos de Drummond, passa pelos quiprocóis que resultaram na criação da Companhia Vale do Rio Doce e na sua consequente ação sobre o Pico do Cauê, que desencadeou a reação de Drummond em poemas, crônicas e textos jornalísticos de intervenção. A leitura chega, enfim, ao exame do poema A Máquina do Mundo. Trata-se de um enredo que combina elementos vários e heterogêneos, marcado por vacilações, nunca se limitando a ser uma verificação esquemática das correspondências entre o texto poético e os fatos históricos. Para a nossa conversa hoje aqui, no entanto, algum esquematismo será necessário, e eu começo perguntando ao Zé Miguel, pedindo ao Zé Miguel que faça um breve quadro da presença de Itabira nos poemas e textos memorialísticos do Drummond. E agradeço muitíssimo a presença de vocês todos e ao convite da conversa. Muito obrigado também por esta oportunidade, por essa situação e por essa maravilhosa apresentação que é compreensível e de dentro do processo todo. Na verdade, o Elcanaã vinha contando algo sobre acompanhar o processo de um livro que Elcanaã, poeta e crítico, acompanhou de perto e em andamento. E devo acrescentar, o Elcanaã, em alguns momentos ele foi como uma espécie de anjo torto e luminoso que apareceu na hora certa e deu indicações muito precisas, muito preciosas, que foram fundamentais para o caminho do livro, né? E o livro realmente se fez de encontros, mesmo quando esses encontros são choques, né? São acontecimentos. O poema do Drummond, né? Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas que no meio do caminho tinha uma pedra, foi uma pedra no meio do caminho, sabe? O crítico e poeta Eduardo Sterzi, ele diz também que a palavra acontecimentos, na raiz dela, ela é um choque, ela é um momento em que coisas colidem, né? que as coisas se batem entre elas. E então esse livro, como ele foi adiantando, vem de um acontecimento. Seria a parte mais difícil para mim de resumir para vocês, é aquilo que diz respeito à Itabira de Drummond. A Itabira, quer dizer, né, essa Itabira que está no poema Confidência do Itabirano, que o Elcanaã lembrou aqui logo de início, como se eu não soubesse. Isso está dito na poesia de tantas maneiras que eu começo pelo acontecimento. Eu cheguei numa Itabira inesperada. Ao mesmo tempo, uma cidade dessas, que são cidades míticas para a gente, uma cidade transformada por uma sensibilidade poética, por uma vida, por alguém, um poeta que, ao longo da vida e da obra inteira, do primeiro ao último livro, dos poemas póstumos, né, Itabira está lá como uma inscrição latejante da qual ele jamais pode sair, né? É curioso que em Itabira ele ganhou fama de ser avesso a Itabira, desinteressado de Itabira, contrário ao progresso de Itabira. Esse é um dos maiores mal-entendidos da história da literatura brasileira, né? Porque talvez entre todos os poetas brasileiros não há um tão visceralmente ligado ao lugar de origem como Drummond, né? E a gente sabe disso, que esse lugar de ferro, é uma sensibilidade do ferro, é uma sensibilidade que está ligada ao choque, ao encontro, ao obstáculo, à pedra no meio do caminho, né? Ferro nas calçadas, ferro nas almas. Ao mesmo tempo, a gente pensa um pouco que Itabira é a cidadezinha qualquer daquele outro poema, onde as coisas acontecem devagar as janelas olham, e aquele poema do Eita Vida Besta, meu Deus, veja tudo parado,
lugar onde nada acontece, né? E aí, ao chegar em Itabira, se vê que ela certamente foi esse lugar, mas ao mesmo tempo lugar de acontecimentos espantosos, invisíveis para nós, invisíveis, né? Toda a crítica de Drummond tão rica, ela não se deparou com esse fato. Eu dei aula décadas sobre Drummond na faculdade e nunca tinha pensado nisso, no fato de que ver uma montanha desaparecida, ver a devastação, o acontecimento que se deu ali, né? A mineração tem uma história. A Companhia Vale do Doce foi criada expressamente para explorar o Pico do Cauê em Itabira. Então é um poeta que nasceu de frente para o crime, né? Se a gente pode dizer assim, quer dizer, lembrando a canção de João Bosco e Aldir Blanc, né? Quer dizer, porque a casa dele, né, ela era toda voltada, um casarão da oligarquia local, todas as janelas sacadas voltadas para o pico. Ela foi feita para contemplar o Pico do Cauê. Mas é lá que a gente vê que a Igreja do Rosário, a Matriz do Rosário, cujo sino ressoa na poesia de Drummond o tempo todo, essa igreja era colada à casa de Drummond. Ela era vizinha mesmo. Portanto, a casa onde ele morou desde os 2 anos de idade era uma casa onde o sino certamente balançava aquelas estruturas, né? Porque é um sino poderoso, né? O sino Elias, um sino mítico na cidade e um sino, portanto, atravessa presente em Drummond fundamente. A própria Máquina do Mundo é um poema que a visão da Máquina do Mundo é despertada pelo som rouco de um sino e é seguido do poema incrível chamado Relógio do Rosário, que é um poema também que é uma espécie de cântico da dor humana, da dor de todos os viventes, né? Faz parte da Máquina do Mundo. E todo ele se dá no tempo em que soa o sino da Matriz do Rosário, né? Então, estar ali dava uma dimensão, uma escala, em que essas coisas todas elas se juntavam de repente, né? A fazenda do Pontal, fazenda da família de Drummond, que então me convidaram, vamos ver a fazenda, mas ao chegar à fazenda é uma barragem de rejeitos da Companhia Vale do Rio Doce. E a casa da fazenda foi transportada para o alto de um morro, onde ela fica com uma espécie de belvedere voltado para a ruína. Então, o espantoso era o casarão intacto, mas ele cercado dessas ausências alucinadas, né? Uma montanha que não está mais. A igreja tombou nos anos 70, desabou junto com o sino, por causa das dinamitações no Pico do Cauê, segundo narra minuciosamente a crítica local. E a fazenda era um campo de rejeitos no vale. Então essas coisas fazem ver o quanto essa história está entranhada em tudo isso, e como que a máquina do mundo estava ali. Tinha uma máquina do mundo que não é só a máquina, vamos dizer, entidade filosófica, metafísica, poética, que aparece no final dos Lusíadas, né, e às qual certamente o poema se refere, mas tinha uma máquina presente ali, portanto tinha motivação histórica para aquilo, né? Então, foi essa sensação que me fez parar com o livro que me tinha sido encomendado, um livro sobre os gigantes, né, da literatura brasileira, perfis ou ensaios sobre cada um, sobre Mário, Oswald, Clarice, Rosa e Drummond, sobre eles e sobre o que eles falam a nós hoje, que é um livro que continua para mim sendo fundamental fazer. Só que Drummond cresceu para além disso, ele transbordou do livro, transbordou tudo isso com um sentimento de urgência que tinha a ver com aquilo, né?
E com uma coisa que é, portanto, ligação profunda afetiva, que está ligada. Quer dizer, a sensação é que ele nasceu e cresceu num cenário do qual ele não pode escapar nunca mais, né? É uma cenografia de classe, quer dizer, é uma expressão da sua autoconflituosa relação com a sua classe de origem, que está em todo aquele cenário onde está a casa, mas ao mesmo tempo embebido numa experiência local, né? E uma experiência que vem e que está no som do sino, né? Porque o som do sino, afinal, nesse processo, eu acabei lendo um texto de Bergson que diz que quando ele define a duração, o que é a experiência do tempo não cronometrado, quando você mergulha na experiência do tempo propriamente, ele vai definir, ele vai qualificar a duração. O exemplo que ele dá é o sino, né? As ressonâncias do sino, aquilo que é prolongamento, aquilo que que é diferente daquilo do som medido, né? A matriz de Itabira tinha o relógio do rosário, que media as horas, mas aquelas horas vinham com o som do sino. Então, o tempo da vida local era marcado, mas banhado em duração, né? E isto está na poesia, quer dizer, eu acho que é a fonte lírica da poesia de Drummond, que Walter Benjamin diz que a memória involuntária, né? Aquilo que a gente recorda no coração sem lembrar dos fatos, mas o que, ao contrário, desperta e traz, né, os fatos consigo, tudo aquilo estava ali. O Pico do Cauê é a sua primeira lembrança espacial, como se fosse o eixo do mundo, ao mesmo tempo que o sino é a sua dimensão do tempo para sempre. A poesia lírica de Drummond, portanto, é ligada a isso, e a experiência itabirana, né, está ligada a isto. Bom, e toda uma vida, quer dizer, familiar, social, local, coletiva e tudo mais, que está nos poemas, e afinal, depois que nos livros Boitempo é que ele de algum modo se permitiu fazer uma suma, né, lírica, afetiva e ao mesmo tempo aguda, crítica de tudo isso e tal. Então, isso Itabira no Drummond, até onde eu consigo dizer, né? Agora, para a gente avaliar o que significa o choque do acontecimento histórico, aí a gente... Você trata muito bem no livro, que é o fato de o Drummond ser esse poeta, como você disse, o poeta brasileiro mais arraigado, mais preso à sua origem, à sua terra natal. E nenhum outro poeta é tão universal, nenhum poeta foi tão fundo na ambição de ser uma antena capaz de captar os movimentos das massas, os movimentos das guerras, das revoluções. Ninguém foi tão fundo. Quando o Bandeira diz que é um poeta menor, talvez o Bandeira tinha a noção de que, como ele mesmo dizia, o que eu vejo é o beco. Então, ele fez uma poesia extraordinária, indo até aquele limite próximo à sua experiência mais corpórea, mais da vizinhança. Enquanto o Drummond se expandiu enormemente e curiosamente há essas imagens, né, uma rua começa em Itabira, que vai para qualquer lugar do mundo, caminho por uma rua que passa por muitos países. Então essa dinâmica curiosa de ser um poeta tão arraigado no seu lugar, ao mesmo tempo ser mais expandido que qualquer outro. Você fala disso lindamente, porque é uma questão que a crítica já tocou, e eu acho que você dá uma nova visão sobre essa questão. Fala um pouco disso antes da gente voltar para Vale. Então, muito bem lembrado e muito bem colocado isso que você acaba de dizer, porque Drummond é o mais poderoso e abrangente poeta brasileiro, né? Ninguém abarca tanto, tem uma fome de mundo como Drummond, né?
A palavra mundo, aliás, acontece na poesia de Drummond com uma frequência, uma recorrência, como em nenhum poeta do mundo, eu acho. Porque é aquilo, o mundo vasto do mundo, é sentimento do mundo, o meu coração é maior que o mundo, a máquina do mundo. Os exemplos vão a centenas de... Mundo aparece para tudo, né? Mundo é justamente esse desejo de um inabarcável, né? Então, e esse inabarcável, quer dizer, compreende ou interroga tanto o metafísico quanto a experiência social, histórica e também a intimidade, quer dizer, vai, vamos dizer, das dentaduras duplas e da velhice ao universo, né? Da gota de bile, né? Ao mal-estar na civilização, né? Ele abrange esse arco inteiro. E essas coisas, vamos dizer, aparentemente seriam, quer dizer, talvez o que eu tivesse dito antes, levariam a pensar num poeta muito, nesse sentido, ligado afetivamente ao paroquial e tal, sem essa outra dimensão, né? E a gente nunca sabe, afinal, esse enigma dos enigmas, como é que um poeta traça o seu universo, e esse universo pode ser tanto mínimo quanto máximo, né? E Bandeira e Drummond são o par perfeito para isso, né? O Bandeira se dizia poeta menor, Zé Paulo Paes fez um poema sobre Bandeira que diz poeta menor, 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 né? Que é a maneira do Bandeira ser enorme, né? A maneira do Drummond é de fato com esse fôlego, esse arco infindável, né? O poema que abre a Rosa do Povo, consideração do poema, diz isso, né? Que é cada coisa mínima que está sobre essa mesa e ao mesmo tempo quero absolutamente tudo, né? Uma das coisas que você me disse no poema Nosso Tempo, né? Que ele elenca uma série de pequenas coisas, as mais irrisórias aparentemente, e como todas elas são importantes, e os colchetes no chão da costureira. Está fazendo uma enumeração incrível de coisas, todas aquelas que escapam à nossa atenção, mas todas elas ganham uma dimensão assim impactante, todas são acontecimentos, né? Eu te agradeço, os colchetes no chão da costureira ficaram, né, para mim ali o tempo todo ressoando. Agora, só para completar então essa questão, não cabe a nós saber como isso acontece, dar razões para isso, mas uma coisa é certa, a gente pode fazer um contraponto disto com este lugar, a cidadezinha qualquer e nada qualquer, porque desde 1910 estava ali o olho guloso do mundo, né? Desde essa época foi anunciada num congresso de mineralogia na Suécia, que Minas Gerais tinha jazidas do mais alto teor de ferro em grande quantidade. As companhias estrangeiras correram para esse lugar e o Pico de Itabira foi, vamos dizer, a joia preciosa dessa corrida, né? E ali, portanto, o cenário de Itabira, tal como aparece em Boitempo, a cidadezinha qualquer, tem ao mesmo tempo a presença de empresários. O alto capital financeiro mundial está ali, os seus representantes, né? Há uma máquina do mundo chega ao lugar. Este poeta cresceu, na verdade, ele diz isso. Aos 10 anos de idade, o primeiro poema sobre Itabira na sua obra, em alguma poesia, se chama Itabira na série Lanterna Mágica, e começa dizendo: cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê, né? As ferraduras batem no chão como sinos, né? Os meninos vão para a escola, os homens olham com cabeça baixa, os ingleses compram uma mina. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável.
Então esse poema curto é incrível, porque ele tem todos os elementos dessa história que vai se desenrolar, né? Há uma derrota incomparável que é ruminada ali. Olhada de hoje, essa derrota incomparável é esse. Você Tutum Caramujo somos nós, né? Mas a poesia é assim, ao mesmo tempo aquilo é uma coisa local. O poema não está querendo ser profético. O poema está, na verdade, no entanto, fazendo ressoar na memória involuntária essa própria sensação dos sinos, das ferraduras e tudo mais, um conjunto de personagens. Há uma outra crônica maravilhosa, um texto, um artigo que ele escreveu num momento chave da mineração brasileira, chamado o depoimento, quer dizer, o sorriso crispado, o depoimento do homem de Itabira. Quem me passou esse texto foi eu, Canasio. Através do Marcelo Bortolotti, se eu orientando, que fez uma tese sobre Drummond, onde aparecia esse texto, que passou a ser crucial para mim, não é? Mas era um depoimento de Drummond, entre outras muitas coisas. Ele dizia, aos 10 anos, indo para a escola, ouvia falar que Itabira era o lugar mais rico do mundo, que ali estava depositado um ferro que significava uma riqueza tremenda. É como se fosse um bastidor daquele poema, né, que aparece lá. Então, todos esses elementos fazem ver que em suma, tem um poeta que cresceu, conviveu e trazia consigo um lugar, que o próprio lugar tem essa ambivalência. Aquele lugar é uma província no mato dentro, ao mesmo tempo ela se tornou objeto de uma discussão nacional sobre mineração que atravessou os anos 20, 30 10, 20 e 30, e ela é o lugar da criação da Companhia do Vale do Rio Doce, que foi a causa. E, de certo modo, ela está intimamente ligada às negociações que levaram o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. O Pico de Itabira foi uma espécie de capital in natura com o qual o Brasil entrou nas negociações com o inglês. É uma coisa espantosa que o maior poeta que escreveu sobre a experiência da guerra em Voz do Povo, enquanto ele escrevia isso, mas não se sabia, os acordos de Washington, celebrados entre Brasil, Inglaterra e Estados Unidos, estavam negociando a criação da Companhia Vale do Rio Doce e com isso, traçando um caminho, né, que estava travado durante muito tempo da mineração no Brasil. E era o ferro de Itabira que era negociado para ser vendido a preço baixo para a indústria bélica aliada no esforço de guerra, né? Porque na verdade é o seguinte, essa história de Itabira, eu acho que pouquíssima gente conhece. Eu, desde garoto, ouço o nome Vale do Rio Doce e nunca associei a vida inteira ao nome Itabira. Para mim, depois Itabira passou a ser o nome da cidade onde Drummond nasceu, era a cidade do Drummond. E a Vale do Rio Doce era outra história. Então, em algum momento, é claro, eu juntei esses dois nomes, né, esse lugar e essa empresa, mas o tamanho desse negócio, o tamanho disso, eu acho que ninguém ainda tinha contado até você. Então, você já adiantou um bocado dessa história. Eu queria que você desse um pouquinho, assim, um pouco passo a passo da Vale, Vale e Itabira. Porque chega a esse tamanho, assim, a Segunda Guerra. Então, é um negócio tão colossal e a gente não tem noção disso. É muito intrigante, eu acho, o quanto a história é invisível e as próprias imagens do lugar e da mineração, os efeitos da mineração sobre Itabira e sobre esses lugares eram invisíveis para nós. Agora vieram à tona de uma maneira assim acachapante, mas isso como que essa história ela fica escondida? Como é que é uma história surda, né? E mesmo tudo que o Drummond escreveu, em artigos polêmicos, etc., como é que nós não sabemos? Nós que acompanhamos o Drummond sabemos, né, conhecemos a obra do poeta, a crítica, etc., não falou disso. Essa é uma memória rota. Isso ficou
perdido no tempo, né? E isso, no entanto, de algum modo quis aparecer. É um momento de urgência em que isso veio à tona, né? A história, a longa história é esta. Na altura de 1910, essas companhias inglesas, americanas, belgas, francesas, né, arremataram o quadrilátero ferrífero mineiro, e isso se fez muito saboroso e ao mesmo tempo cruel, ver isso em Boitempo. Como é que Drummond conta como é que essas jazidas foram compradas a preço de nada, né, de proprietários que não sabiam o valor que de repente que se investiam essas terras, que eram improdutivas assim para a lavoura, mas eram ferro puro, né? Então essas coisas fizeram com que, no caso de Itabira, se criasse uma empresa, a Itabira Iron Ore Company. Estava pronta para funcionar em 1911, cujo projeto era exportação do minério bruto. Essa empresa, que foi chancelada por Epitácio Pessoa, ela sofreu, vamos dizer, a acusação, a crítica, a recusa, o obstáculo de várias forças políticas, que entre geólogos, geógrafos, a Escola de Minas de Ouro Preto, políticos, militares, etc., que diziam que a mineração no Brasil não podia se desenvolver sem um compromisso com a siderurgia. Ou seja, não era o caso de simplesmente exportar, mas era o caso de dar àquela uma consequência de um projeto nacional. Essa pendenga, que nós podemos chamar de um braço de ferro, ela dura nos anos 10, ganha ressonância nos anos 20 e 30, ela fica, vamos dizer, não resolvida, um impasse sobre isso até o final dos anos 30, sinal quando o Drummond escreve A Confidência do Itabirano. E ela se desenlaça com a criação, toda essa questão, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce. Quando o Drummond escreveu a Confidência, ele diz assim, ele está apresentando o Itabira ao Brasil, né? Itabira, com orgulho, tem uma espécie de direito de cidade, né, daquela pequena província no cenário nacional, trazida por um poeta, ele mesmo, que ganhava Foro Nacional. E ele, então, diz as prendas de Itabira que aqui te oferece, né, ao país. Ele oferece uma escultura de Alfredo Duval, né, o São Benedito, não é? Portanto, o artista, o artesão popular, o artista popular, que foi fundamental na sua própria formação. O coro de anta, que se vê no sofá da sala, que é um testemunho do Vale do Rio Doce. Tem outro maravilhoso poema de Drummond, mais tarde, nos 80, sobre a anta, como uma figura, uma entidade do Rio Doce, né? E esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Essas são as três prendas. No momento em que ele diz isso, àquela altura, esta é uma coisa pouco comum na poesia do Drummond. É uma intervenção no momento, numa data. Estava-se assim na iminência de haver uma resolução do governo Vargas sobre o destino da Itabira Iron Ore, né? E, portanto, o Drummond estava se alinhando entre aqueles que se opunham ao projeto da Itabira Iron Ore Company. Então, é orgulhosamente que ele diz, esta pedra de ferro futuro aço do Brasil. A companhia, então, foi criada em 42, como eu disse, e ela está ligada a essa combinação de interesses. Os Estados Unidos tinham interesse em implantar uma base militar no Brasil, ao mesmo tempo tinha interesse em várias matérias-primas em momento de guerra, que incluíam borracha e outros minérios, mas especialmente o ferro para a indústria bélica. Então, vamos dizer, promover a criação de uma companhia de extração de ferro no Brasil era fundamental, e isto se fez com a criação da Companhia Vale do Rio Doce. Os ingleses pagaram, ressarciram
o preço da Itabira para os seus antigos donos. Os americanos entraram com um pouco do empréstimo e o Brasil entrou, sobretudo, com o Pico do Cauê, né? Ou seja, como eu tinha dito antes, etc. Então, isto se dá em 42, se implanta nesses anos de guerra, a guerra acaba, esse mesmo projeto da empresa fica em suspenso, mas logo, vamos dizer, alguns anos depois, a companhia se abre para o florescente mercado mundial do ferro e indústria do aço, e aí se abre para muitos outros mercados, e isso dá à companhia Vale do Rio Doce esse poder, essa arrancada que vai fazer dela uma das maiores empresas de mineração do mundo. Então a história em 1900, o Drummond, toda essa história que eu estou lhe dizendo, ela coincide com a vida de Carlos Drummond de Andrade, com vida e obra, porque o arco da discussão mineral, da compra das jazidas em Minas, de Itabira, a discussão nacional, a criação da companhia, não é? Depois seus desdobramentos, o quanto ela cresceu e o quanto ela devastava e causava malefícios para um lugar que não se beneficiava das vantagens da extraordinária riqueza que a companhia acumulava. Este vai ser um tema do Drummond, que ele vai tratar em artigos nos anos 50, 60, no jornal do Correio da Manhã, depois no Jornal do Brasil. Ele faz campanhas, são dezenas de artigos denunciando a desigualdade do que significava para a companhia explorar Itabira e o que significava para Itabira lá mesmo, né? Claro que sempre tinha os que diziam, mas 70% dos empregos de Itabira vem da companhia Vale do Rio Doce. Então é sempre um argumento de que a empresa está trazendo benefício. Aí ele respondia, 100% das riquezas da Vale vem das jazidas de Itabira, naquela altura. Ou seja, ela está constituindo o seu capital integralmente sob uma região que ela explora. No entanto, dizia, a mineração é uma indústria ladra, que cava buracos, que depois ela abandona, e ela se caracteriza por depois que ela explora os estoques à exaustão e procura outros, né? Não havia hoje e de a questão socioambiental, tal como se coloca agora, depois dos anos 70 e até a consciência ecológica, essas coisas se desenvolveram muito. Mas era sem isto, sem o apoio de um discurso formulado e sem apoio de um grupo, senão de um valente e combativo grupo de Itabira, ao qual ele dava voz nacional, nessas condições que ele, vamos dizer, como é que se diz, ingratas as condições, que ele levantou essas questões e apontou os problemas que a mineração traria, e vamos dizer, isso até quando ele morreu, em 87, né, essas coisas isso estava caracterizado, a Vale tinha se tornado uma grande máquina do mundo, e ele, de certa forma, tinha perdido essa batalha, perdido no sentido que ele, a certa altura, disse que não encontrava mais como fazer valer, né, estas questões que se tratava de avaliar conjuntamente as consequências que a mineração trazia, qual o horizonte disso. A certa altura levantou a ideia de um fundo de gestão de esgotamento, ou deu voz a essa ideia que apareceu e que está ligado ao momento em que tudo isso termina e como fica. Isso está acontecendo hoje em dia em Itabira, que vozes dissonantes, né, pescaram em relatórios não explícitos, não públicos da Vale, que se aproxima o momento de esgotamento do minério sem
projeto para a cidade que fica, portanto, à mercê dessa história, de certo modo, cumprindo algo que o Drummond traçou sozinho durante esse tempo todo, né? Acho que tudo isso nós temos que ver, portanto, e só para completar, ao mesmo tempo, vamos dizer, com uma coisa com a qual o Drummond se envolveu em várias frentes, né? Hoje nós temos que ver que tem uma discussão política, tem a polêmica jornalística, tem os artigos, mas ao mesmo tempo os poemas, e é uma questão de poeta, e é só poeta que perfura isto que não está, quer dizer, não faz parte de um discurso formulado, digamos assim, politicamente formulado, e por isso eu acho que o poema A Máquina do Mundo, né, para concluir essa história, né, eu acho que o poema que abre tudo isso é aquele Itabira que eu falei para vocês, cada um de nós tem seu pedaço de futebol. Em Boitempo tem o poema sobre o poema chamado A Montanha Pulverizada. Um poema incrível sobre, ele se imagina voltando à sacada do sobrado e vendo de repente, como se do nada, como na forma de um pesadelo, uma montanha que não está. Ele fala sobre essa montanha gritada, pulverizada e levada por um trem monstro. Eu acho que esses dois são termos polares dessa história em termos da poesia. Agora, no meio do caminho, como disse bem o Canaã, está um poema enigmático que na verdade é a expressão dessa experiência da maneira mais profundamente poética, né? Na forma do claro enigma. Mas é um sentimento do mundo, de um mundo do pós-guerra, onde dispositivos de dominação e exploração estarão em todas as partes, né? Em todas as dimensões objetivas e subjetivas da máquina do mundo, né? Então isso que a gente diz é sempre pouco diante do poema e das vítimas. E nós não queremos, com isso tudo, reduzir o assunto Drummond a um tema jornalístico, né? Pelo caráter atual que isso ganha. Isto é importante, né, vermos o quanto emerge concretamente como real, né, essas questões que eram colocadas ali, mas eu acho que a gente não pode deixar de dar essa virada de saber ler a poesia disso tudo, né, deste poeta que foi capaz de ver isso tudo. Só para completar ainda um detalhe dessa coisa, em 1948, numa reedição da obra dele, o verso de Confidência de Itabirano, essa pedra de ferro, o futuro aço do Brasil, desaparece do poema. Ninguém sabe propriamente por quê. Depois fica em várias edições, ele some. E se foi um acaso, foi mais uma vez um acaso tipográfico, seria um acaso surrealista, digamos, né? Porque ele está ligado ao fato de que aquela aposta não valia mais. Mas é muito provável que, de fato, o Drummond tenha tirado aquele verso naquela altura, né? Porque aquela altura, em 1948, a Vale arrancava para o seu processo. E ele teve uma viagem, que eu não sei se fala agora, fala depois, a viagem que ele vai de avião a Itabira, e a viagem, ele pela primeira vez, num aviãozinho de 4 lugares. Uma das coisas a viagem para a máquina do mundo. Porque eu acho que isso funciona bem para a gente se contar como é que você chega à tua leitura da máquina do mundo. Que o poema, talvez, junto com o poema de 7 faces e no meio do caminho, o poema sobre o qual a crítica literária mais se debruçou incansavelmente, com leituras formidáveis, sem que elas tenham chegado a uma espécie de consenso. Ou seja, são leituras de fato, em algum momento eles se encontram e muitas vezes elas também se afastam, não coincidem absolutamente, mas são todas muito potentes, com um poema que de fato gera uma máquina de produzir leituras e leitores. E Zé Miguel acabou trazendo para a leitura dele da Máquina do Mundo uma historicidade que até então
não tinha aparecido em nenhuma dessas leituras. E eu queria que você falasse disso, mas eu queria que você lesse o poema. A máquina do mundo? A máquina do mundo. Vamos lá? Quer dizer, uma máquina do mundo? Não, acho. Sim. Acho. Eu até quero. Você não vai me ligar isso pra casa. Mas não é tão grande assim, não. Vamos lá. Lê a máquina do mundo. Você vai falar de um poema que é incrível. E. Vamos lá. É denso, é enigmático. Não, mas ressoa como um sino. Vamos lá, Zé. Ressoa como um sino. Eu acho que às vezes a gente pode ler como uma oração, sabe? Pois é. Um mantra, no sentido de alguma coisa que... Vai lá, eu estou certo, eu vou mostrar. Não. O livro Zé está na 190. Olha, ainda vou acompanhar. Olha que maravilha. Isso aqui, agora você já... Nós conversamos meia hora antes para combinar o que faríamos, mas eu não disse que faríamos. Eu não contei. Tatuar com uma valha. Ele de Salomão. Extraindo tudo. Tatuar com uma valha. Exatamente. Agora vamos extrair o minério até onde... Você tem muito tempo para dar. Vamos lá. Bom, então eu acho que para ler, de todo modo, vale a pena só saber dessa história, porque a história do avião, da ida a Itabira de avião, porque, como eu disse a vocês, se havia a sensação em Itabira de que a máquina do mundo estava ali, ou seja, de que o poema tem motivação histórica, né? E isto, eu acho que essa crônica do Drummond, que se chama Antigo, está no livro Passeios na Ilha, e que é de 1948, portanto, quando ele fez esta viagem. Essa crônica, ela dá um nexo, porque ela mostra o quanto, de fato, ele, naquele momento, ele realizou, ele viu pela primeira vez a dinamitação do Picotão. Ele viu, aquilo não era mais uma tese, uma coisa, não era uma batalha política, explorar ou não explorar o Pico do Cauê, né? Era o fato de que as explosões, ele vê aquela entidade mítica, esse pico sendo destruído, né? Portanto, antevê o que isso. Mas na mesma viagem, ele vê do alto, pela primeira vez, Minas Gerais, o que é uma experiência fortíssima. Porque ele vê as montanhas como um coro, as montanhas cantam, o silêncio é toneladas de silêncio, ele diz, como se fossem toneladas de minério, né? No tempo ele fala do Rio das Velhas, fala de como que dali é possível entender como que um homem tange uma res ou debulha um grão de milho. Então é uma visão que abarca, como eu disse, a orografia, a hidrografia, né, a pecuária, a lavoura, a mineração, né? É como se ele pudesse ver algo como a máquina do mundo no final dos Lusíadas, se a gente aceitar, né, poeticamente essa comparação, que é quando lhe é dado ver o todo. Ele diz, sem que as coisas fossem separadas, a distância entre elas, que é inexpugnável, ela deixava de ser. Portanto, do grão de milho ou montanha, tudo aquilo se oferecia à vista, né? Mas é nesta mesma viagem que ele vê o pico, as dinamitações e os caminhões descendo afantes, carregados de hematita, carregados de ferro, né? Então, como se fossem duas experiências da máquina, né? A máquina no sentido pré-moderno, que é de uma espécie de epifania da totalidade, que se oferece à visão poética, né? Nesse sentido, está ali, mas a máquina no sentido moderno de um
conjunto de dispositivos técnicos que são agora que estão dominando o mundo. E aquela máquina que está ali no que é de mais local, que a gente voltar para o que tínhamos dito, é uma máquina mundial, que é a expressão de uma força mundial, de um processo mundial, né? Então, e nessa hora, nessa crônica, ele chama o avião, o aviãozinho, de máquina aventureira, né? E máquina, ele usa duas vezes a palavra máquina para o próprio avião, né? Olha, processos poéticos, né, são processos de associações de palavras, né? O reino penetra-se no reino das palavras. Para um poeta, uma palavra dessa não passa né? Ela não é desassociada de toda a carga que traz a palavra máquina na tradição literária, associada como máquina do mundo a uma visão colossal do todo, né? Então, em suma, esses são elementos contextuais. Eu não tô interessado em causa e efeito e dizer, tá vendo? Aqui se mostra que a causa do poema é essa e tal. Esse tipo de relação só empobrece o que estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que esse poema colossal foi escrito num contexto onde ele simplesmente lidava com todas essas coisas, né? E além delas, com o fato de que ele ia em Itabira porque a mãe estava doente à morte e morreria no final daquele ano. Ele foi achando que ela morreria naqueles dias ali, né? Então, são lutos que estão em processo, né? E o mais pessoal e o mais, vamos dizer, total, mais coletivo. Bom, dito isto, o poema, literalmente, ele não fala de nada disso diretamente, né? A poesia come pelas bordas, ela vai no âmago né? A questão é que se apresenta na máquina do mundo numa estrada pedregosa de Minas, né? E ele tem a visão da máquina, ele vê, descreve a máquina, depois recusa a máquina, né? A meu ver, a maioria dos maravilhosos ensaios escritos sobre o poema se concentram na recusa. Por que ele recusou uma oferta tão imensa? Mas deixam de dizer o que a máquina se apresentou. O fato de que esse poema é um poema que também, como a Divina Comédia, ou os Lusíadas, ou o Fausto de Goethe, apresentam uma máquina do mundo, apresentam uma visão da totalidade, que por sua vez tem algo, já foi lembrado, que parece o Aleph do Borges. E os dois textos foram escritos no mesmo ano de 1949, dois poetas da América Latina, no pós-guerra, tiveram a visão da totalidade, num mundo que se totalizava, e que a tecnologia, na verdade, tornava todas as coisas que existem, vamos dizer, equipresentes, né? Bom, aí, então, vamos apostar na poesia e em nós, né? Haja fôlego espiritual. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo suas formas pretas, e lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de ter pensado se calava. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua, debuxada no rosto do mistério.
nos abismos. Abriu-se calma e pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas, assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuras em ti, ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente que te consumiste. Vê, contempla, abre o teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, os impulsos, os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais e chega às plantas, para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. E o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade. E a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista minha. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa, entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar a minha vontade, e já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciendo, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita no meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos tensas. Isso aqui é uma desmedida. Pois é. Você faz no livro uma brevíssima e claríssima risada de várias leituras desse poema. Queria que você tentasse fazer um resumo daquele resumo. Pois é, já que tem o poema, porque essa coisa linda que ao final ele abre mão da máquina, ele não aceita a visão, ele recusa a visão, ele recusa tudo que a máquina lhe oferta. E o que a máquina lhe oferece é a visão de tudo, é a explicação total da vida. Ele recusa essa explicação.
né, você nota muito bem que, de maneira geral, as leituras críticas desse poema se detêm nessa recusa. Né? Se toca muito bem na questão na leitura do Cícero, que botei no Cícero, que é esplêndido. Mas que você falasse um pouco disso e como, na verdade, você dá um salto sobre essa questão para atingir essa historicidade do poema, que você já adiantou bastante antes da leitura do Espírito Santo. Você situasse um pouco essas leituras, já que a gente leu o poema. Tá. Então eu quero dizer o seguinte, que eu vim ao Rio a convite da Fundação Casa de Rui Barbosa para um curso que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Portanto, 3 dias, 3 horas cada dia, portanto 9 horas. Ele se chama Drummond e a Máquina do Mundo, e eu não sei se vai ser possível lá, nesse curso, tratar disso, né? E de todo modo, é o momento que eu quero dizer isso, e até agradecer a Casa do Barbosa ter feito esse gesto, e que eu acho isso importante para todos nós, que a Casa do Barbosa, em suma, tenha propostas desse tipo neste momento. E fiquei, até não esperava, saiu a minha entrevista no Globo, eu esperava que eles se referissem a esse lançamento, mas ao curso. E ali não tinha referência ao curso, por isso eu fico. Isso é um curso gratuito de uma instituição pública sobre esse assunto, dando uma atenção assim longa, né, a esse assunto. Então, faço questão de dizer aqui para que isso ressoe os interessados em que vocês possam conhecer eventualmente, isso possa ser dito, certo? Então, agora, de fato, acho que esse pedido é quase... Eu vou tentar alguma coisa aqui, mas que é principalmente o seguinte: as leituras do poema, que fazem um conjunto maravilhoso, que é uma fortuna crítica, que é já um tesouro, um verdadeiro congresso da crítica brasileira sobre esse poema, e tantas perspectivas dele foram levantadas e mostradas e tal. Me chama a atenção, de todo modo, em geral, que as 7 estrofes onde ele descreve a máquina, elas ficam como que num ponto cego. O cego Cícero, cristalino e maravilhoso, não fala desses versos, não fala dessa parte, né? Porque a visão dele é essa. Por que o poeta recusa? O poeta recusa a máquina do mundo, porque a máquina do mundo é uma entidade pré-moderna. Como aparece em Camões, como ressoa, vamos dizer, a cosmologia, a maquinaria do mundo que aparece na Divina Comédia. Então, o poeta moderno não poderia tomar para si uma construção, uma arquitetura cosmológica que se pretendesse dar a explicação primeira e última de tudo quanto há. Que o moderno é fundado sobre a dúvida, sobre a negação e sobre a impossibilidade. É um mundo aberto a permanentes concepções de mundo, portanto não pode estar contido, né? Se a máquina do mundo se abre, dizer, é porque ela é fechada. E é essa máquina que o poeta moderno, Drummond, enquanto poeta moderno por excelência, ele não toma para si, né? Eu acho que essa leitura também corresponde, de certo modo, de José Guilherme Melchior. Também é uma leitura de uma recusa de uma máquina que fosse uma visão totalizante que o nosso mundo não admite, não comporta. A máquina do mundo, essa não baixa mais, né? Se ela baixou por acaso, sabe-se lá por quê, numa estrada pedregosa de Minas, né? Nem por isso o poeta vai tomá-la para si. Ele exemplarmente deixa de tomar, certo? Depois apareceram outros críticos, no entanto, que ressaltam a historicidade do poema e quase que dizem o contrário. A máquina
é uma expressão daquilo que diria, por exemplo, a escola de Frankfurt. A máquina do mundo é um processo de dominação alienante, e é isso que o poeta recusa. Então ele recusa porque a máquina é excessivamente pré-moderna ou porque ela é ou moderna, né? Afinal. E isso já é uma ambivalência em relação à razão da recusa, que fica no embate na crítica, e conforme você olha de uma perspectiva mais histórica, você dirá que é uma recusa do moderno enquanto, vamos dizer, um império da técnica e do capital. Por outro lado, né, você dirá, é uma visão que remonta a uma história passada que não vigora. Né? Então tudo isso já dá ideia de quanto essa posição, por exemplo, está claramente no livro de Bettina Bischoff, chamado A Razão da Recusa, uma leitura, digamos, frankfurtiana, né? E tal. E o poema, de todo modo, ele admite leituras por um lado ou por outro, né? Parece que ele, a máquina, ela absorve nela essa complexidade, porque ela é interrogativa disso mesmo, essa interrogação está presente, né? Grande visão cosmológica totalizante, como aquela que ressoa numa tradição poética já vencida, mas ainda interpelante para o poeta. Portanto, a máquina se apresenta, mas ao mesmo tempo de uma outra máquina, que é a máquina vamos dizer, de um processo de dominação, exploração exaustivo, esgotante, que se anuncia como estando em toda parte. Então, acho eu que o poema é feito do embate dessas duas máquinas, né? Nesse sentido que estavam, curiosamente, naquela crônica limitadeira, não reduzindo o poema à crônica. Mas na crônica ele realmente teve uma experiência de chegada à cidade, onde ele se depara com essa dupla dimensão. Ele tem realmente uma visão totalizante de Minas e tem a dimensão de um processo mundial que está se acelerando, que está na sua arrancada, né? Para isso, então, a gente teria que ler as 7 estrofes, não é? Hoje não é comum que um poeta ouse descrever a máquina do mundo em termos contemporâneos. Se a gente olhar essa máquina, ela não é entidade pré-moderna, é moderna. Essa máquina que aparece ali é a máquina tal como vista pelo poeta moderno. Se há uma crítica moderna do moderno, e não propriamente uma crítica do pré-moderno. E aí é que, acho eu, que vale a pena a gente ver essa passagem, né? As 7 estrofes. O que ele faz, ele usa uma figura, no fundo é uma figura de linguagem, que se chama paralipse, que é quando a gente diz que não diz uma coisa e está dizendo. A gente está dizendo que a gente não está. Porque ele diz que a máquina ofereceu, ela vem, ela se apresenta e ele desconversa e segue e diz que não tomou para si a máquina, que se oferecia gratuita a seu engenho. A palavra engenho é denunciadora, ela é da mesma área semântica de máquina. E ela significa, como nos antigos, a máquina poética também é uma máquina. Na época de Camões, a palavra máquina significava, não no sentido usual que nós temos, um mecanismo, um equipamento que move energias no lugar do... Mas a máquina é uma invenção astuciosa que compreende totalidades. Então, a máquina, nessa época, portanto, a máquina que é descrita no poema de Camões é a máquina divina, é como Deus criou o universo. Os céus estelares, os 7 céus planetários, o céu das estrelas fixas, a Terra no centro. E na Terra, como se fosse um Google Earth, assim, seiscentista, ela está luminosa acima do chão, pode-se ver minuciosamente todos os lugares por onde os portugueses andaram e
e conquistaram, chegaram em suma, colonizaram, viajaram, etc. É uma máquina que pega o cosmos, né, e a Terra como um todo. É esse o sentido de máquina. E isso é a criação divina. A máquina do mundo é uma criação de Deus. Ao mesmo tempo que os dispositivos que atuam sobre a máquina, como a máquina mercante, que aparece no famoso poema de Gregório de Matos, que Caetano Veloso musicou, Triste Bahia, né, assim que eu coach a máquina mercante, as máquinas de navegação, a máquina a máquina dos mercados, são máquinas, os dispositivos são máquinas. Mas a criação divina também é máquina. E o poema também é máquina, construído com engenho e arte. Né? Então, os Lusíadas têm a máquina divina, a máquina colonial dos portugueses, máquina navegante, e a máquina camoniana, que faz isso tudo com engenho e arte. Né? Por isso eu estou falando para ir a palavra engenho. Porque, como ele diz, a máquina se oferecia a meu engenho. Isso deixa patente que este cara que está andando pela estrada de Minas é poeta. Né? A máquina se oferecia ao seu poema e ele parece recusar. Só que a máquina ficou inscrita no poema. O engenho registrou. Se ele nega isso no enunciado, ele realiza na enunciação. Ou seja, a máquina do mundo está lá. Ele fez o pacto com essa máquina, o pacto poético com essa máquina. A máquina falou, mas principalmente essa passagem. Então eu quero ler aqui de novo. Não sei mais que horas são, que desmedida, por onde entramos, se isso é um lançamento, mas aí nós temos o seguinte: as mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados. Tudo isso aqui é uma visão faustiana de um mundo dominado pela técnica em toda parte, né? A engenharia, as oficinas se elaboram, as oficinas quer dizer todos os laboratórios de produção pelo mundo. Esse verso é muito curioso, que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, ou seja, um pensamento turbinado pela tecnologia. São tecnologias do pensamento que hoje estão em pleno vigor em toda parte, não é? Mas acho eu que foi antevisto naquele momento, como é o texto de Borges, que é um texto profundamente ligado às novas tecnologias que surgiram e antevisão daquelas que nós estamos vivendo hoje. Aí o verso que resume isso: os recursos da terra dominados, tudo transformado em estoque desses dispositivos de dominação e exploração. As paixões e os impulsos e os tormentos, ou seja, a esfera mais subjetiva entra nesta enumeração. Junto com os recursos da terra dominados, as subjetividades e tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios. Isso fez um arco completo, né? Que é uma visão de um processo mundial de dominação de todas as instâncias, mas claramente localizado em Minas Gerais, né? A estrada de Minas Pedregosa. Tudo isso movido por uma associação que vem da memória involuntária. Um sino rouco, sempre ele. E todo esse processo que abrange as esferas, né, dos viventes, humana, animal, vegetal, vai dar em última instância no sono rancoroso dos minérios, que é onde se completa essa primeira camada, esse primeiro arco, né? Ou seja, o que, digo, enraiza essa descrição de largo fôlego numa realidade local, certo? São 7 estrofes, nós chegamos aqui até o meio, quando tem o verso que está no meio das 7 estrofes. E o verso que está no meio diz,
o sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. Ou seja, no meio desse caminho tem uma torção, o que faz a gente ler essa descrição como uma fita de Moebius. Ou seja, aquela em que você tem algo que se apresenta e vira no seu reverso, volta sobre si mesmo, né, contra ele. Portanto, e vocês sabem, a fita de Moebius faz esse movimento em olho e fazendo com que aquilo que era a frente vire o verso, né, e é esse movimento, a forma dessas 7 estrofes é a forma da fita de Moebius. Tudo que nós falamos diz respeito a esse processo de vamos dizer, de captação dessa espécie de tecnologias, dispositivos que estão em toda parte, em tudo, né? Mas quando voltam na estranha ordem geométrica de tudo. Como isso aqui é alta poesia, a volta de Moebius não é mais os recursos tecnológicos e tal, é o seu avesso, é o inominável, é o indominável, é o enigma dos enigmas, porque diz, na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos servidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para ser o reino augusto, afinal, submetido a testemunho. Ou seja, não é simplesmente uma visão da tecnologia com um âmbito mundial, o que já não é pouco, mas é uma volta disso sobre uma interrogação metafísica, sobre o ser, a morte, né? A pergunta sobre os deuses ou os sentidos e a interrogação que não se esgota. Então, acho que esta é uma visão que está aqui nesse momento, e acho que isso tudo traz consigo esse sentimento, quer dizer, não é a qualquer hora que simplesmente um poema, né, tem, vamos dizer, tal fome de totalidade, né, e faz isso com uma sensibilidade a mais antenada com a vivência particular de um lugar concreto que está aqui inteiramente citado. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso foi criado num momento de todos esses embates, em que todas essas questões se apresentaram. Ele, de certo modo, esse poema é um luto daquela visão de uma dinamitação que está em processo, e que muitos demoraram para ver, né? Nós estamos vendo agora, mas que para este poeta que estava ali, né, na frente do crime, né, de frente para o crime, nesse sentido, esta questão já era aguda o suficiente, tocante o suficiente para ela ser, nesse sentido, perfurada, né? Então, só para completar, a recusa, portanto, não é uma recusa, seja de um lado ou de outro que você olha, a recusa metafísica ou histórica, a recusa do moderno ou pré-moderno. Na verdade, no meio você tem uma fita de Moebius em que o poema mesmo absorve tudo na sua estrutura. Onde viemos parar? O Canaã Ferraz. Já onde o Drummond nos levou, né? Vou te fazer uma última pergunta, porque isso você lembrou muito que é lançamento, as pessoas querem posso autografar, mas é porque, enfim, essa é uma pergunta longa e vou lhe pedir uma resposta breve. É que depois da tragédia de Mariana e do Rio Doce, nós nos deparamos com uma nova catástrofe, a de Brumadinho. Você concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, do Caderno Ilustríssima, publicada no último dia 3 de fevereiro,
a qual aborda a questão e aproxima, como fez no livro, os problemas ambientais do Cerrado, ambiente natural e simbólico das narrativas de Guimarães Rosa, e a pulverização da montanha Itabirana, do poeta de Máquina do Mundo. Parece que o sono rancoroso dos minérios, expressão do Mongiano, mas também o repouso profundo das raízes, transformaram-se num pesadelo monumental. Minas parece um lugar, infelizmente, privilegiado para dar a ver as óbvias consequências das muitas políticas econômicas, sociais, ambientais e culturais devastadoras. Seu livro é, nesse sentido, não só uma descrição de um certo aspecto da poética do Mondiana, mas também uma força que se soma a ela. Enfim, gostaria que você se colocasse diante desse quadro como ensaísta, como artista e como cidadão, muito embora seu livro seja já uma clara, belíssima, contundente e límpida tomada de posição da qual nós todos nos orgulhamos. Então, quando eu fui em Itabira em 2014, essas questões, como eu disse, elas não estavam em foco, e em Itabira mesmo, eu não tinha noção, e vejo que ninguém, mesmo as pessoas que trabalham com o Drummond, tinha noção de que o Pico do Cauê, que uma montanha pudesse ter desaparecido, nem mesmo que a Companhia do Vale do Rio Doce tinha tal ligação com a história drummondiana, e como que aquilo tinha tais e tais, vamos dizer, consequências, ou tal magnitude, né? Então depois aconteceu, Mariana veio alguma coisa que ela faz parte da mesma história de Itabira. Itabira de uma maneira surda, né? E Mariana naquele momento de uma maneira assim estrondosa, né? Mas elas, uma coisa reverbera na outra, ilumina a outra, pode falar numa iluminação do sombrio, né? E agora, Brumadinho vem como uma reafirmação, um recado, né? que é impressionante e que estava anunciado no sentido de que várias, quer dizer, quando eu passei a conversar com pessoas que vivem de perto essas questões, que têm batalhado com elas no contexto mineiro, o que eles diziam ali, tem muitos lugares onde essas coisas estão a ponto de ruírem, né? Ou seja, a mineração criou no território de Minas um verdadeiro, que são castelos de cartas, né? A mineração é uma extração que produz rejeitos, né? Então, as montanhas, como o Cauê que era chamado pelo Visconde de Serra Frio, como uma coisa de 500 bilhões de minério, isso nunca... Imaginava-se que aquilo era incorruptível, inesgotável, né? E, em vez disso, viram periclitantes montanhas de rejeitos, né? Sustentadas, muitas vezes, por essas barragens a montante, que são barragens onde rejeitos apoiam rejeitos, que apoiam rejeitos e que ficam, portanto, num equilíbrio frágil, né? E sujeito a... Eu acho que a imagem do castelo de cartas é uma metáfora correspondente a esse negócio, porque é alguma coisa que não quer parar de acumular e que está sujeito a desabar. Por quê? Essa empresa, as empresas mineradoras, a empresa mineradora no território de Minas, ela instalou esses dispositivos em toda parte, fizeram esse trabalho devastador ao longo desse tempo.
E ao mesmo tempo, essa máquina de dispositivos, ela vem junto com um conjunto de expedientes de disfarces, que disfarçam as consequências, para aqueles que tentam se opor, que tentam se contrapor, que tentam apontar em suma, esse real, que tentam, em suma, apresentar as dificuldades que estão presentes no processo. Elas são historicamente tergiversadas, desconversadas. O Drummond chama isso, num poema satírico contra a Vale do Rio Doce, de comédia embromatória. A expressão que diz é comédia embromatória. Então, a comédia embromatória é algo que define esses expedientes que estão aí. Depois de Mariana, a sequência de Mariana é comédia embromatória. Se nós podemos chamar de comédia alguma coisa que é a tragédia se manifestando repetidamente. A pergunta agora qual é o contraponto entre a comédia embromatória e a tragédia replicada, né? Mas a comédia, quer dizer, como Mariana, como sabemos, os procedimentos reparatórios, punitivos, etc., eles simplesmente, passado todo esse tempo, eles não deram os passos, aqueles encarregados do acompanhamento, da fiscalização, etc., ficam totalmente entranhados com a empresa propriamente dita, como nos últimos dias isso tem vindo à tona, como nesses expedientes, na forma de burocratas, políticos, etc., se confunde o interesse das empresas com o suposto interesse público de quem acompanha, fiscaliza, legisla, etc. Então, esse é o processo que estamos vendo agora deflagrado, e nós podemos dizer que é este processo com o qual esse nosso poeta amado lutou, né, intensamente, né, dessa coisa que parece ser pontual, parece ser paroquial, parece ser alguma coisa que não tivesse a abrangência que de fato tem. As questões que o Drummond estava colocando, a seu modo, numa época em que os discursos sobre isso eram diferentes, eram rigorosamente essas que se apresentam agora. Então, eu acho, quer dizer, entre tantas perplexidades, entre tantas dificuldades, em tantos níveis que se coloca, de certo modo, um real rebate os discursos, inclusive o discurso eleitoral do grupo eleito na presidência da República, o discurso de uma flexibilização dos licenciamentos e da desqualificação da questão ambiental. Esse discurso sofre um tremendo golpe, um inominável golpe, né? E o que vai acontecer com isso é se perguntar. Agora, é verdade que isso é um trunfo político, embora numa situação em que muitas dificuldades nesse jogo se apresentam aí. Eu acho que aqui da minha parte, quando você pede que eu me coloque, o meu trabalho, o meu esforço, aquilo que eu divido com vocês, né, e com vocês que estão aqui há horas, estamos juntos nessa conversa, eu diria que é o quanto a literatura, a poesia, em suma, esse trabalho, essa criação, essa vertente tem uma relevância, né, para o entendimento de nós mesmos, para as questões mais atuais, que isso não é passado, mas é presente, né? Francisco Bosco, que está ali, por exemplo, apontou e tem apontado o quanto a cultura deixou de ser um crivo, um parâmetro para a discussão do país, ou seja, como que a cultura já foi o sinalizador de todas essas questões sociais e políticas que passavam por ela. O próprio Drummond, ele
vamos dizer, cresceu, e a sua carreira é uma carreira de fama e infâmia, né? Ou seja, ele foi atacado e ao mesmo tempo glorificado, mas tudo isso num momento em que ser poeta é ter uma voz de uma enorme relevância. Não é à toa que se discutia um poema como No Meio do Caminho de uma Pedra no Meio do Caminho. Isso, como o Elkanah mostrou, fez, né, atualizou essa questão, porque a maravilhosa edição do livro que o próprio Drummond organizou, quando ele reuniu tudo que se falou desse poema, né, ao longo dos anos 30, 40, 50 e 60, né? E o Drummond fez com aquela paciência de notário, ele colecionou saturninamente esta bomba atômica que era aquele poema, em poucas palavras. Então isso foi próprio de uma época em que a poesia está, vamos dizer, no cerne, no âmago das questões fundamentais. Mas o próprio Drummond percebeu que ela perdia chão para a publicidade, né? Isso nos anos 50 para 60, 70, essas coisas vão aparecendo. Ele vai, vamos dizer, acusando esse deslocamento. E, entanto, as várias dimensões da cultura brasileira, que foram fundamentais para a gente se entender, elas como que saíram de foco, e o Francisco mostra isso muito bem, de maneira muito pertinente, né? Então, no meio de tudo isso que estamos vivendo, da minha parte, eu acho que da nossa parte, já que vocês estão aqui fazendo esse trabalho juntos aqui, nós estamos afirmando um lugar da poesia, um lugar da cultura que essa mina, né? E como diz o Ali Salomão, como disse aqui naquele maravilhoso poema que se chama Lendo, ele diz, né, pico de tabira que mineradora não corrói a poesia do Carlos Drummond de Andrade. Então tem alguma coisa que resiste nessas palavras. Eu prefiro essa palavra, como o Zé Celso costuma, em vez de resistência, reexistência. É uma coisa diferente, porque resistência aceita que é como se tudo estivéssemos acuados. Então vamos sofrendo ataques de todos os lados, e em meio a isso, acuados, resistimos bravamente. Eu acho que a reexistência é muito mais potente, muito mais afirmativa de um lugar que é da cultura, isso, né? E a cultura, de todo modo, está sendo politizada, mesmo que por exclusão. Justamente ao ser politicamente excluída, vamos dizer, a força política da cultura está sendo afirmada contra pelo no momento que estamos vivendo. Então, eu acho que isso tudo não é alguma coisa que nós possamos dispensar, e que faz parte desse imponderável, que são quais processos de reverberação acontecem num país submetido vamos dizer, aos impasses e às ameaças, né, que ele sofre nesse momento. No momento em que passa pelo seu teste mais radical e definitivo a frase do pensador Agostinho da Silva, né, sobre o Brasil, quando ele diz: o Brasil é tão grande que não há abismo onde cabe.